a gente tem a letra B. Limite quando x tende a infinito de x mais 3 sobre x mais 2 elevado a x. Nesse caso aqui, a gente vai fazer uma manipulação algébrica de forma diferente. Então, como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai utilizar a da substituição. Então, a gente vai chamar, vai usar aqui uma variável diferente, u, e esse u, ele nada mais é do que x mais 2, para a gente conseguir resolver esse limite. Então, se u é x mais 2, então quem é x? X é igual a 1 menos 2, beleza? Só que para a gente confirmar esse limite e a gente conseguir encontrar um valor, u ele tem que estar tendendo a algum lugar. Então, se x tende a infinito, a gente vai fazer aqui que o limite de x tendendo ao infinito, ele vai ser igual ao infinito, ao próprio infinito. Então, isso quer dizer que o meu u, ele também vai tender a infinito, beleza? Então, se u, ele tende ao infinito, eu posso fazer essa modificação. Então, aqui eu vou ter que o limite de u, quando ele tende ao infinito, aí eu vou substituir os valores. Eu vou ter que x é igual a 1 menos 2, então, eu vou ter u menos 2 mais 3 sobre o meu próprio u, que é x mais 2. E aqui em cima, eu vou ter u menos 2, beleza? Fazendo a simplificação, eu vou ter u tendendo a infinito de u mais 1 sobre u elevado a u menos 2. Isso aqui está muito parecido com o limite fundamental exponencial. Mas para eu conseguir resolver, eu ainda tenho que fazer algumas modificações. Então, bora lá. O limite de u, quando tende a infinito, eu vou conseguir separar, né? Então, quando eu tenho o numerador aqui somando com uma única base, eu posso simplesmente reescrever u sobre u, que vai dar 1, mais 1 sobre u elevado a u menos 2. A única problemática nesse limite aqui é justamente o exponencial. Então, vou levar em consideração, e vocês perceberem, esse u menos 2 nada mais é do que a divisão dos limites. Então, aqui eu vou ter limite de u tendendo a infinito, da seguinte forma, de 1 mais 1 sobre u elevado a u, isso dividido pelo limite de u tendendo ao infinito, da mesma coisa, elevado ao quadrado. Então, quando a gente aplicar o limite, a gente vai ter que isso aqui é a mesma coisa que o limite fundamental. Então, a gente pode dizer que esse limite de u tendendo a infinito de 1 mais 1 sobre u elevado a u vai ser o número de Euler, que é o meu ezinho. E se eu aplico o limite aqui nessa função, eu tenho que 1 sobre infinito, esse valor aqui, ele vai tender a zero. Então, se esse valor, ele tende a zero, 1 elevado a qualquer número é o próprio 1. Então, isso quer dizer que o limite, isso aqui é o próprio 1. Então, isso quer dizer que o limite dessa função vai ser o Euler. Então, limite de x tendendo a infinito de x mais 3 sobre x mais 2, isso elevado a x, isso aqui vai ser o próprio Euler, que é o valor desse meu limite. Continuando. Letra C. A gente tem que o limite de x tendendo a zero é igual a 2x menos 3x sobre x.
Se vocês puderem perceber, é a mesma coisa, se parece muito com o limite fundamental logaritmo. Então, como é que a gente vai resolver? A gente já pode considerar que A, ele é maior do que zero, e A, ele também é diferente de 1. Então, se eu tenho essas condições aqui sendo válidas, eu posso considerar que eu consigo resolver esse limite pelo limite fundamental, né? Eu posso aplicar para chegar no limite fundamental. Então, o que a gente pode fazer aqui é simplesmente pegar o 3 e colocar em evidência. Aí vocês vão me falar, ah, mas como é que a gente coloca esse 3 em evidência? É simplesmente dando um jeitinho. Então, a gente vai fazer aqui que o limite de x tendendo a zero, ele vai ser igual a 3x, beleza? Aí, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar, ah, mas esse 3, não tem nenhum 3 aqui, ele não tá se repetindo. Mas a gente pode simplesmente fazer o seguinte, ó. 2 elevado a x dividido por 3 elevado a x. Vocês concordam? Se vocês fizerem esse produto aqui, eu vou eliminar o 3 com 3 e eu vou continuar tendo o 2 elevado a x. Então, isso aqui vai virar 1, porque eu botei o 3 em evidência. Tudo isso dividido por x. Olha, eu já fiquei com a cara do meu limite fundamental. Então, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente considerar esses dois aqui e fazer o seguinte. Limite de x tendendo a zero, ele vai ser o 3x. Aí, eu conservo os valores e só faço um único expoente, menos 1 sobre x. Beleza? Se eu tenho isso, esse valor aqui, ele vai ser o meu limite fundamental. Então, aqui eu vou ter ln. Vocês concordam que o meu A é 2 sobre 3, então vai ser ln de 2 sobre 3. E eu aplicando o x, quando ele vai tender a zero aqui nesse meu 3, qualquer valor, qualquer base elevada a zero, esse resultado ele vai ser 1. Então, o limite de x tendendo a zero de 2x menos 3x, 3 elevado a x sobre x, isso é igual ao ln de 2 sobre 3. Prontinho, tá aí. Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários ou manda pra gente no e-mail que a gente vai tentar ajudar. Valeu, até a próxima!